Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Nós iniciamos, irmãos, uma série de mensagens falando sobre o discipulado cristão. Como deve ser o discípulo de Cristo. E essa série está baseada aqui em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, nós encontramos aí nos primeiros versos o chamado apostólico, e na sequência, então, o nosso Senhor Jesus, ele oferece aos apóstolos uma série de orientações acerca da missão. Ele apresenta aqui os estímulos, ele apresenta as dificuldades, ele apresenta as recompensas e ele oferece instruções diversas para os apóstolos. Nós não somos apóstolos e também nós não cremos nessa ideia de rede apostólica que está espalhada pelo nosso país afora. São centenas de redes apostólicas. Nós cremos que os apóstolos são aqueles que foram chamados por Cristo, que foram testemunhas da ressurreição. Ninguém pode se intitular apóstolo. Apóstolo é uma vocação direta, uma vocação que vem diretamente de Cristo. Mas a nossa igreja, ela é uma igreja apostólica porque ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. E ela é uma igreja apostólica porque ela é uma igreja em missão. A palavra apóstolo significa enviado. E a nossa igreja é uma igreja enviada, é uma igreja que está em missão. Então, as orientações que Jesus deixa para os 12 apóstolos são orientações que podem ser aplicadas de uma forma mais estendida à realidade da igreja no cumprimento de sua missão. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus é Mateus capítulo 10. Na semana passada nós falamos os versículos de número 5, 6 e 7, e hoje então finalizaremos até o versículo 15. Mas eu leio novamente aqui o verso 5, a partir do verso 5, que diz: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos orar? Senhor, nos abençoe com tua palavra nesta manhã. É o que lhe pedimos, com o perdão dos nossos pecados, no nome precioso de Cristo. Amém. Então, mantenham a palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 15, ok? O nosso Redentor, com toda a sua sabedoria, após escolher os 12 apóstolos, ele inicia um processo de discipulado, um processo de treinamento, de ensino com aqueles homens.
E esse discipulado, de certa forma, era um preparo. E era um preparo para uma missão. Jesus oferece esse discipulado por meio do ensino, de suas palavras, e ele oferece esse discipulado, esse preparo, também por meio do seu exemplo. O que ele pede para os apóstolos fazerem, aqui nesse texto, ele já havia feito nos capítulos anteriores. Então, ele está pedindo para que os apóstolos deem continuidade à missão, tendo nele esse exemplo, o exemplo prático, mas também os seus preciosos ensinamentos verbais, a maneira como ele ali comunicou a verdade àquele grupo. E nesse ponto, meus irmãos, aqui que nós lemos, podemos dizer que aqui começa o que podemos chamar de treinamento prático, né? Eles estão aqui partindo para o campo missionário. Detalhe, ainda não é aquela partida definitiva, aquela partida final, aquela partida permanente, porque a partida permanente ocorreria depois do Pentecostes. Lembra da grande comissão? Ide por todo o mundo. Então, isso vai acontecer lá na frente. Esse envio ainda é um envio temporário. Esse envio fazia parte desse processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento do grupo apostólico. E nesse ponto, Jesus ele oferece vários princípios que se aplicam não só ao grupo apostólico, mas se aplica a todos nós essa manhã. Esse trecho que nós lemos, aqui encontramos algumas instruções que eu chamo de princípios para uma missão eficaz. Nós começamos a falar sobre esses princípios no último domingo. Nós falamos aqui nos versículos 5 a 7, e nós escrevemos que um desses princípios é o chamado divino, porque aquele que é discípulo de Jesus precisa ser chamado por Jesus. Não é aquele esquema de voluntariado. Você tem que ser chamado, vocacionado pelo próprio Cristo. E Jesus faz isso por meio da sua palavra e do seu Espírito. Então, o discipulado começa com essa vocação divina, com esse chamado divino. Nós vimos também na semana passada que o segundo princípio é que o discípulo ele tem um objetivo central. Ele não é alguém que sai atirando para tudo quanto é lado. Ele sabe qual é a sua missão, ele é focado na sua missão. Ele não se perde dentro do propósito, ele sabe o que precisa ser feito e ele vai fazer exatamente o que precisa ser feito. Ele não impõe a sua vontade, o seu querer, à vontade do mestre, mas ele cumpre a vontade do mestre. E o terceiro princípio que nós vimos na semana passada é que esse discípulo, ele não leva a mensagem dele, ele leva a mensagem do mestre. E qual é a mensagem do mestre? Jesus disse aos discípulos: vocês devem ir e pregar, o reino dos céus está próximo. E eu disse para os irmãos que, embora pareça uma mensagem curta, né? O reino de Deus está próximo, só isso, não tem mais nada. Mas dentro desse aspecto do reino de Deus, há uma série de coisas, né? Quando você anuncia o reino, você anuncia o rei. Quando você anuncia o reino, você anuncia a redenção. Quando você anuncia o reino, você anuncia a eternidade, porque esse reino que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, ele será definitivamente estabelecido. Então, anunciar o reino é anunciar assim o evangelho de uma forma extensa, mas também de uma forma profunda. E agora nós continuamos no versículo 8, e nós vamos aqui para o quarto princípio, e a gente chama esse quarto princípio de credencial de confirmação. Veja o que Jesus Cristo disse para os apóstolos nessa primeira missão, no versículo 8. Algo assim, é espetacular isso, meus irmãos. Pense bem, Jesus disse para eles: curai enfermos. Hoje essa é uma necessidade, naquela época era tão grande essa necessidade quanto é hoje. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Por que nós acreditamos na palavra de um médico? Nós acreditamos na palavra de um médico porque ele tem um registro, porque ele tem um diploma. Esse registro, esse diploma, confirma a competência desse médico, e por isso você ouve o médico e você acredita nas palavras do médico.
Por que você ouve e acredita nas palavras de um engenheiro? Porque essa pessoa, ela tem um diploma e ela tem um registro. Esse diploma, esse registro confirma que essa pessoa tem competência. Por isso você não discute com ela. O que ela fala é lei, é assim e ponto final. Agora, vamos pensar aqui na vocação apostólica. Qual era a credencial dos apóstolos? Pense nisso. Qual era a credencial dos apóstolos? Eles não faziam parte da elite religiosa judaica, não eram fariseus, não eram saduceus, não eram essênios, não faziam parte da elite religiosa judaica. Eles também não tinham diploma, certo? Não tinham diploma, não tinham uma formação, PhD, alguma coisa assim. Eles não tinham diploma, eles não tinham status social, não era gente assim, sabe, respeitada na sociedade, um político de ponta, e ainda eram pobres. Quem que vai ouvir? Um bando de galileus. Não eram nem de Jerusalém, eram galileus. Boa parte pescadores. Porque os judeus deveriam ouvir a mensagem apostólica. Por que os judeus deveriam ouvir esse grupo de galileus? Por que os judeus deveriam acreditar nessa mensagem? O reino dos céus está próximo. Mas quem está falando isso? Quem está falando tem autoridade para falar isso? Veja, foi por essa razão que Jesus Cristo concedeu essas credenciais. Foi por isso que Jesus Cristo disse, quando vocês saírem, indo às ovelhas perdidas da casa de Israel, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Esse era o cartão de visita dos apóstolos. Sou apóstolo. Cadê o cartão? Está aqui o meu cartão de visita. Tem algum defunto aí? Já vou resolver o problema agora. Tem alguém enfermo aí? Tem algum possesso aí? Tem alguém leproso que está afastado aí? Pois bem, esse é o meu cartão de visita. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, ele recebeu um chamado fora de tempo, mas o apóstolo Paulo ele disse algo que confirma isso. Se você acompanhar comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, está se referindo aos 12, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado, ele usa exatamente essa expressão, Paulo diz, as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, milagres. Paulo está dizendo, vocês estão duvidando do meu apostolado? Esse é o meu cartão de visitas. Esse é o meu cartão de visitas. Agora, veja bem, esses 4 sinais, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expelir demônios, além de serem credenciais dos apóstolos, né, como enviados da parte de Deus, nós podemos dizer, meus irmãos, que essas credenciais, elas também eram uma expressão de compaixão. Não é mesmo? Era expressão de compaixão, era expressão de misericórdia, era expressão de amor. E por que eu digo isso? Porque só quem está em condições como essa, que necessitam e carecem de compaixão. Os apóstolos, quando entravam naquelas cidades judaicas, eles encontravam pessoas doentes, enfermas, possessos, com uma variedade de necessidades, muitos pobres. E veja, quando essas pessoas elas eram libertadas pelo poder do Evangelho, quando essas pessoas eram curadas, né, pelo poder de Deus, de certa forma essas pessoas experimentavam, vamos dizer assim, uma pequena amostra do reino eterno de Deus que será estabelecido no dia final. Quando essas pessoas eram curadas, purificadas, quando aconteciam aquelas ressurreições, naquele contexto apostólico, aquelas pessoas elas pensavam assim, realmente o reino dos céus está próximo. Realmente o reino dos céus foi inaugurado. Olha que interessante. No capítulo 11 aqui do Evangelho de Mateus, João Batista ele está preso. E acontece algo muito interessante, porque João, lá do cárcere,
ele ouviu falar acerca das obras que Jesus Cristo estava realizando, e ele mandou os seus discípulos questionarem Jesus. E os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Esse foi o questionamento que os discípulos de João Batista fizeram a Cristo. Lembrando, João Batista estava preso, e Jesus respondeu, aqui no capítulo 11 de Mateus, versículo 4, ide e anunciai a João Batista, o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Essa era a credencial que confirmava que Jesus era o Messias, e essa era a credencial que confirmava que de fato aqueles homens haviam sido enviados por Cristo, no poder de Cristo, e que o Cristo que eles anunciavam era de fato o Messias, o Jesus de Nazaré. Agora, pense nisso. Qual é a nossa credencial? Qual é a nossa credencial? Nós temos a mensagem correta, certo? Nós temos não só a mensagem correta, nós temos a mensagem verdadeira, a mensagem bíblica. Nós estamos de posse do verdadeiro Evangelho. E por que as pessoas devem nos ouvir? Por que as pessoas devem nos ouvir? Ou o que podemos fazer para que as pessoas, pelo menos, ouçam a nossa mensagem? Nós não estamos na categoria apostólica, meus irmãos. Nós não temos o poder para curar pessoas como os apóstolos curavam, ok? Nós oramos pelos enfermos e Deus, na sua graça, é poderoso para curar os enfermos. Mas com os apóstolos era diferente, era muito diferente. Nós não estamos na mesma categoria apostólica, a ponto de colocar as mãos sobre um defunto e, pum, nossa, levantou. Nós não temos esse poder. Não temos esse poder. Você pode até tentar fazer isso, mas nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de colocar a mão sobre um leproso e ele ser purificado. E com tudo isso, eu não estou dizendo que Deus não ouve as nossas orações e que Ele não é poderoso para fazer tais sinais. Mas o ponto que eu levanto é que a Igreja de Cristo, dentro de um processo ordinário, ela não foi vocacionada e chamada para isso, ok? Ela não foi. Mas nós oramos, intercedemos e Deus age. Mas com os apóstolos era diferente. Eles chegavam, colocavam a mão e pum, colocavam a mão e pum. Porque havia um propósito, era a credencial para que outras pessoas pudessem ouvir a mensagem e aceitar a mensagem. Lembrando que a igreja está no início, era o seu nascimento, ali iria ocorrer a expansão da igreja. Pois bem, se nós não podemos realizar exatamente esses milagres como os apóstolos realizavam, qual é a nossa credencial? A nossa credencial é exatamente a compaixão. A nossa credencial, ela é refletida no que esses sinais representavam. A nossa credencial é a compaixão, a nossa credencial é o amor, a nossa credencial é a misericórdia. E nós podemos, sim, expressar compaixão, expressar misericórdia, expressar amor para com as pessoas. Além da compaixão, a nossa credencial é o poder que recebemos do Espírito Santo de Deus para anunciarmos com toda intrepidez, com toda ousadia, com toda audácia que Jesus é Rei, que Ele é Salvador, que Ele é Redentor. Essa é uma outra credencial. Nós recebemos o poder do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1, versículo 8, para sermos testemunhas do Evangelho. Então nós mostramos a nossa credencial quando somos compassivos para com os feridos, abatidos, doentes, pobres e necessitados, e mostramos a nossa credencial quando expressamos ou quando pregamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho no poder do Espírito Santo. E veja, eu e você devemos ser compassivos, misericordiosos e anunciarmos essa palavra sem cobrarmos nada por isso. Porque o final do versículo diz assim, versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos misericórdia, recebemos compaixão, gratuitamente.
Nós recebemos o poder do Espírito Santo para anunciarmos a palavra gratuitamente. Logo, não faz sentido cobrar para manifestar compaixão ou para compartilhar o Evangelho. E aqui está o princípio do altruísmo. Veja, você não tem o direito de se calar diante de uma pessoa que necessita do Evangelho. Você não tem esse direito. Se você é um discípulo de Cristo, você é um devedor à pessoa que está ao seu lado e que carece do Evangelho. Você é um devedor. Quanto uma pessoa, vamos pensar aqui, né, estaria disposta a pagar por um milagre? Pense no grupo apostólico. Quanto um pai não estaria disposto a pagar pela saúde do seu filho, né? Quanto não estariam dispostos a pagar por uma ressurreição? Os apóstolos, eles poderiam ficar assim, multimilionários, né? Famosos e multimilionários, se eles cobrassem pelos milagres, se eles cobrassem por cada ressurreição, eles poderiam ficar assim muito ricos, acumularem fortunas. Mas Jesus Cristo disse: vocês receberam de graça e vocês devem distribuir de graça. Nós não podemos cobrar pelo ministério. De graça recebestes, poder e misericórdia de graça dai. Então, se você nessa manhã tem no seu coração a certeza: pastor, eu fui transformado por Cristo e sou um discípulo de Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa ter esse princípio internalizado na sua alma. Você precisa ser um homem, uma mulher cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor, que atravessa em direção àquele que necessita. Você precisa ser um homem, uma mulher cheio do Espírito de Deus para anunciar com poder a sua palavra. E você precisa ser alguém altruísta, disposto a sacrificar o seu tempo e talvez os seus recursos para levar o Evangelho, porque de graça recebestes, de graça dai. Além, meus irmãos, dessas credenciais ou dessa credencial confiante que os apóstolos receberam, o Senhor Jesus Cristo disse no versículo 9 para eles e no versículo 10, algo muito importante que diz respeito à fé, e nós podemos chamar isso de fé confiante, uma fé que não vacila. De graça recebestes, de graça dai. Então, como nós seremos sustentados, Senhor? Porque a gente precisa comer, beber, se vestir. Eles tinham família. Olha o que diz o versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Isso se chama fé confiante. O nosso problema é que a gente se preocupa exageradamente com a nossa manutenção, não é mesmo? Isso às vezes toma conta da nossa mente, do nosso coração, gera ansiedades. Essas preocupações invadem a nossa alma e há muitos crentes desesperados por conta disso. Pense no seguinte: se você é um discípulo de Cristo, enquanto você está comprometido com a missão, enquanto você realiza a missão, Deus graciosamente promete em sua palavra que irá suprir as suas necessidades. Há muitas passagens na Escritura que falam sobre o suprimento das necessidades. Paulo fala sobre isso quando escreve sua carta aos Filipenses. Deus em Cristo há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele nos supre. No caso dos apóstolos, eles poderiam pensar: bem, nós não podemos cobrar por um milagre, não podemos cobrar por uma ressurreição, não podemos cobrar por uma purificação. Então, como nós vamos sobreviver se não podemos cobrar por essas coisas? Talvez, na hora, alguns desses apóstolos pensaram, vamos ajuntar uma pequena fortuna
Vamos fazer uma boa poupança, e dessa forma, então, nós poderemos sair, cumprir a missão, e vamos gastando essa pequena fortuna, um pouco de prata, um pouco de cobre, um pouco de ouro, quem sabe aí 2 peças de roupas, 2 pares de sandálias, e assim o sustento estará garantido. Mas veja o que Jesus Cristo disse. Jesus diz assim: não levem nada, nem dinheiro, nem alforje. Alforje era uma pequena bolsa ali, uma pequena sacola, né, onde se colocava alguns suprimentos. Jesus diz: não levem alforje, não levem 2 casacos, e nem mesmo um cajado extra. Vocês precisam estar leves, leveza, né, sem peso. Eu diria que é mais ou menos, Jesus está dizendo para ele, sem peso do materialismo. Isso não pode acompanhar o ministério de vocês. Para realizar a missão, o nosso coração precisa estar completamente livre, liberto de todo tipo de materialismo. Se o teu coração está colocado nas riquezas, e você vive numa angústia tremenda para adquirir mais, tome cuidado, porque alguém assim não consegue realizar a missão exige leveza, desprendimento das coisas materiais. Diz aqui o texto que eles não deveriam se preocupar, porque Deus iria sustentá-los. E no caso dos apóstolos, meus irmãos, porque eles se dedicavam tempo integral, nós temos as nossas profissões, não é? Ganhamos o nosso sustento que vem das mãos do Pai, e assim realizamos a missão, e Deus o sustenta. No caso dos apóstolos, havia um princípio aqui, e um princípio estabelecido por Deus. Jesus Cristo disse: digno é o trabalhador do seu alimento. Eles eram ministros tempo integral. Eles eram como os pastores, né, hoje, no caso da igreja presbiteriana. E há 2 princípios por trás dessa declaração: digno é o trabalhador do seu alimento. O ministro que vive integralmente para a missão, em primeiro lugar, esse ministro, esse pastor, esse missionário, ele não deve se preocupar com o seu sustento. E o segundo princípio, meus irmãos, o povo de Deus, que acolhe o servo de Deus, o povo de Deus que acolhe o ministro de Deus, o povo de Deus deve estar comprometido na manutenção e no sustento do seu ministro, no sustento do seu pastor. Veja bem, o ministério pastoral, ele não tem preço. Até porque de graça recebestes, de graça dai. Ninguém pode colocar um preço numa mensagem bíblica e nem colocar um preço num aconselhamento bíblico. Não há preço, meus irmãos, para o ministério pastoral. De graça recebei, de graça dai. Mas é responsabilidade da igreja sustentar dignamente os seus pastores. É responsabilidade da igreja sustentar aquele que serve, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Isso está fundamentado no quê? Há 2 passagens que eu creio que vale a pena a gente compartilhar nesse momento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo, ele está instruindo Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, e ele diz assim àqueles irmãos, 1 Timóteo 5, 17 e 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou dupla honra, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. A questão, meus irmãos, não é apenas suprir as necessidades do ministro. Não, a questão é você honrar, é dupla honra. A questão é você honrar aqueles que se afadigam na palavra. Paulo ainda coloca aqui, né, citando outra passagem, não é correto amordaçar o boi enquanto ele trabalha. Enquanto ele trabalha, ele precisa ser alimentado para poder trabalhar. E há uma outra passagem, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14,
que Paulo trata do mesmo assunto, ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ninguém tem autoridade para colocar preço, Deus é aquele que move o coração dos fiéis, dos seus servos, para suprir a necessidade dos seus ministros, para suprir a necessidade dos seus pastores. E no final, meus irmãos, tudo vem dele, tudo é para ele, para a glória dele. Veja, não apenas os ministros do Evangelho, vamos pensar aqui, os pastores, naquela época, os apóstolos, não apenas os ministros do Evangelho, mas vamos pensar toda a igreja. Você, como um discípulo de Cristo, deve ter essa mesma fé confiante, a fé confiante de que o Senhor irá prover, de que o Senhor irá suprir, de que o Senhor irá manter a sua casa, a sua família, enquanto você está comprometido com a missão. Agora veja, se você é um cristão apegado aos bens materiais, se as riquezas terrenas são assim o centro da sua vida, são o centro da sua alma, se os recursos que você tem, eles servem apenas para você investir no seu próprio reino terreno, se os recursos que você tem, eles não são investidos na expansão do reino de Deus, eu pergunto, qual é o valor de tudo isso? Qual é o valor de tudo isso? Irmãos, viver o princípio da liberalidade é uma bênção. Viver o princípio da liberalidade é, assim, libertador. Como é terrível ser mesquinho, porque isso é uma escravidão. Confiar que Deus irá suprir as nossas necessidades enquanto estamos comprometidos com a sua missão e com o seu reino, isso é libertador. Enquanto você realiza a missão, investindo os seus recursos na plantação da igreja de Gaspar, de Ilhota, de Indaial, enquanto você investe os seus recursos na expansão do reino lá em Pomerode, lá no Gravatá, ou lá em Balneário, ou lá em Brusque, enquanto você investe os seus recursos naquilo que tem valor eterno, pense nisso, isso é libertador. E Deus, graciosamente, Ele supre os seus filhos, enquanto os seus filhos estão comprometidos com a missão. É só você ler João capítulo 15. João capítulo 15. Jesus Cristo vai dizer lá, olha, e tudo o que você pedir o Pai vos dará. Tem gente que pega ali o texto de João 15 e fala, nossa, que maravilha, mas a ideia qual que é? É que o Senhor Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele nos fornece absolutamente tudo o que precisamos para que sejamos um ramo frutífero na videira. É na missão. Não falta recursos. Versículo de número 11, irmãos, e aqui vem o sexto princípio, concentre-se no receptivo, e aqui é um ponto importante que às vezes a gente tem dificuldade para compreender e aceitar. Diz aqui o versículo 11, e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. É uma questão de contentamento e de concentração na missão, naqueles que acolhem o Evangelho. Qual que é a orientação de Cristo aqui, em outras palavras? É como se Jesus dissesse, quando vocês chegarem numa cidade, quando vocês chegarem num povoado judaico, não procurem assim a residência mais confortável. Não vá atrás dos ricos da cidade, eu preciso hospedar numa casa onde tem uma suíte, né, e um café da manhã assim colonial. Não. Ao invés de procurarem a casa mais confortável, procurem o anfitrião que for digno. Dignidade aqui nesse texto, ou digno aqui nesse texto, não significa alguém rico, não significa alguém próspero, não significa alguém moralmente justo, moralmente correto. A pessoa digna apontada por Cristo aqui é aquela pessoa que está aberta para acolher o mensageiro de Deus, e ela está aberta para acolher a mensagem de Deus, ele está aberto para acolher o Evangelho de Deus. É como se Jesus dissesse, não procurem as melhores casas, mas procure a pessoa que deseja apoiar a propagação do Evangelho. Não procurem a melhor casa, mas procurem a pessoa.
que não apenas está acolhendo o Evangelho, mas ela deseja ver o Evangelho sendo espalhado, e fiquem nessa residência, não troquem de lugar. Se aparecer uma melhor, continuem nessa mesma residência, mesmo que apareça uma mansão, continuem nessa residência, na residência daquele que é digno, daquele que ama o Evangelho. Agora veja o versículo 12, meus irmãos. Os apóstolos, quando chegavam numa cidade e anunciavam o Evangelho, um ou outro, podem ficar na minha casa. Talvez eles ficassem empolgados, mas Jesus dá aqui deixa uma advertência. E ele fala assim, olha o versículo 12, ele sugere aqui duas possibilidades. Verso 12, ao entrardes na casa, saudai-a. Verso 13, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se os apóstolos, ao entrarem naquela casa, fizessem aquela saudação tradicional, paz seja convosco, ou seja, isto é, que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa. Se eles percebessem que naquela casa, as pessoas ali não fossem pessoas receptivas ao Evangelho, se ele percebesse que naquela casa, não havia pessoas interessadas em seguir o Senhor Jesus Cristo, em dar suporte ali aos seus representantes, a paz declarada sobre aquela casa iria retornar para os apóstolos. Olha como isso é sério. Que as bênçãos do Senhor estejam convosco, mas ninguém aqui está interessado em Cristo, ninguém aqui ama Cristo, ninguém está interessado na obra de Deus. Então o texto diz que essa bênção de Deus, ela retorne para vocês, ela não ficará naquela casa. E assim, os apóstolos também não permaneciam naquela casa. Agora, pense nisso, imagina que privilégio, que bênção, poder acolher os mensageiros de Deus. Que bênção poder acolher em sua casa os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, a bênção de Deus sobre nós. Em contrapartida, que desgraça, que maldição é fechar as portas para a mensagem do Evangelho e para os mensageiros de Deus. Que maldição. O texto bíblico diz assim, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se naquela casa, diz Jesus aos apóstolos, vocês encontrarem ali corações abertos, receptivos ao Evangelho, permaneçam ali, abençoem aquela família, e aquela família será abençoada. A paz de Deus irá repousar sobre os moradores daquela casa. E aqui Jesus Cristo traz, meus irmãos, um ensino assim importantíssimo para a nossa vida e para a nossa missão. Nós devemos concentrar, e aqui que é o ponto que às vezes pode haver uma discórdia, mas nós devemos concentrar o nosso ministério onde há receptividade, no acolhimento do Evangelho. Vocês entenderam? Nós devemos concentrar a nossa missão onde há receptividade, no acolhimento do Evangelho. Veja bem, há pessoas que já ouviram o Evangelho por meio da sua boca e do seu testemunho, muitas vezes. Há pessoas que já ouviram o Evangelho milhares de vezes e rejeitaram o Evangelho. Essas pessoas ignoraram o Evangelho. Elas não querem compromisso com o Evangelho. E então você pensa assim, não, pastor, mas eu vou concentrar a minha força nessa pessoa, e eu vou concentrar até que essa pessoa esteja comprometida com Jesus Cristo. E então você foca todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua atenção naquela pessoa que já ouviu o Evangelho. Mas mesmo assim ela rejeitou o Evangelho e ela ignora as pessoas que estão comprometidas com o Evangelho. E quando você age dessa forma, você próprio acaba também ignorando aquelas pessoas que estão com fome e sede de crescerem espiritualmente. Às vezes é difícil, irmãos, mas nós precisamos concentrar
também naqueles que são receptivos ao Evangelho. Olha, como é bom pregar e ensinar pessoas que acolhem o Evangelho. Como é bom pregar e ensinar para pessoas que estão abertas ao Evangelho. Não é mesmo? Como é bom pregar para aquela pessoa que estava endurecida, mas aí você fala lá, é isso. Aí você fica feliz. Como é bom pregar para pessoas que querem aprender o Evangelho. Como é bom, meus irmãos, alimentar o faminto. Sabe, você oferece um pão com mortadela. E eu gosto de pão com mortadela. Mas você oferece o pão com mortadela e aquela pessoa, ela come aquilo como se fosse assim um filé mignon. Você oferece, ela fala, como isso está bom. Como isso é agradável. Isso é prazeroso, isso alimenta. Mas aquele que está endurecido e que não é receptivo à mensagem do Evangelho, você oferece o filé mignon. E ele nem come aquilo como se fosse um pão com mortadela. Ele despreza aquilo. Ele ignora o mensageiro. Ele ignora a mensagem. As pessoas que recebem, que acolhem, que desejam ouvir, aprender e praticar o Evangelho de Jesus Cristo são aquelas que saem ao mundo e que transformam o mundo. Concentre-se no receptivo, e quando você encontrar uma casa que o receba, pode sim orar e derramar e pedir a bênção e a paz do Senhor sobre aquela casa, sobre aquela cidade ou sobre aquela pessoa, né? E é muito bom quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e a recebem. Agora, veja aqui o versículo 14, meus irmãos, e 15, é a parte final, e eu encerro aqui. O último princípio, não gaste tempo com o zombador. Não gaste tempo com o zombador. Jesus diz assim, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras. Tem coisas que a gente diz, que as pessoas não querem ouvir. Não é mesmo? Você está lá no salão de cabeleireiro, de repente você fala alguma coisa, fala, acho que eu falei que não devia. As suas palavras, carregadas, encharcadas, mergulhadas no Evangelho, elas muitas vezes incomodam. Por isso Jesus Cristo disse assim, olha, se você entrar naquela cidade, as pessoas não ouvirem as vossas palavras, ao saíres daquela casa, eu já ia falar, ou daquele salão de beleza, né? Mas é melhor não, né? Depois vocês vão estar aí rogando maldição sobre salões, aí vai complicar. Ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Quando um judeu, ele entrava numa cidade gentia, sabe, passava por uma cidade gentia em direção a Israel, em direção a Jerusalém, sabe o que ele fazia? Depois que ele passava por aquela cidade, ele dava uma chacoalhada na roupa, ele sacudia a roupa e os pés. Por quê? Porque ele falou, não posso levar a poeira dessa cidade gentia para Israel, porque essa poeira vai contaminar a nossa terra. Então, essas cidades gentias estão debaixo do juízo, do julgamento, da condenação de Deus. Então, quando um judeu passava por uma cidade gentia, ele não levava nem o pó daquela cidade, porque eles acreditavam que tais cidades estavam sob juízo. Pois bem, Jesus diz aos apóstolos, vocês devem sair e procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, entre nessas cidades judaicas, preguem a palavra, mas se esses judeus não acolherem a palavra, se eles rejeitarem a palavra, se eles ignorarem vocês, desprezarem vocês, essas pessoas que rejeitaram o Evangelho, elas estarão nessa condição. Jesus Cristo diz, quando você sair, você deve o quê? Sacudir o pó dos pés. A ideia é, sacudir o pó dos pés você vai estar declarando que tal cidade, ela é indigna, e ela está sob juízo, ela está sob condenação. Você vai estar dizendo que essa cidade que rejeitou o Evangelho, essas pessoas que rejeitaram o Evangelho, são pessoas poluídas, são pessoas pagãs, são pessoas que estão debaixo de juízo e de condenação, porque rejeitaram o Filho de Deus. Então não leve nem o pó dessa cidade, nem o pó. Irmãos,
nós devemos pregar insistentemente o Evangelho a todos os homens. Faça isso, ok? Nessa semana, faça isso. Pregue insistentemente, perseverantemente o Evangelho de Jesus Cristo a todos os homens. Mas se os homens que ouvirem você rejeitarem o Evangelho, rejeitarem as suas palavras, não tratem esses homens como cristãos. Não tratem esses homens como discípulos. Mas você tem que olhar para essas pessoas e entender que essas pessoas são pagãs e estão sob juízo divino. Fala, pastor, mas isso é muito duro. Ok, o desejo do nosso coração é que os homens se rendam a Cristo. O nosso desejo é ver pessoas se rendendo a Jesus, sendo salvas por Jesus. Mas se essas pessoas, elas estão rejeitando o mensageiro de Deus, elas estão rejeitando a palavra de Deus, se essas pessoas estão fazendo chacota com a vossa fé, com a tua fé, estão fazendo chacota com o teu Cristo, procure outras pessoas. A nossa evangelização ela deve ser abundante. O desafio é nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis e não concentrarmos toda a nossa força em quem não está nem aí para a fé. Às vezes nós jogamos pérolas aos porcos. Quem rejeita Jesus está debaixo de juízo severo. O versículo 15, Jesus diz, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Irmãos, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Duas cidades pervertidas, imorais, idólatras. Cidades que foram consumidas pelo fogo, que afundaram no fogo, no enxofre. Sofreram um juízo terrível quando o fogo desceu do céu. Pois bem, Jesus diz, olha o que Jesus diz, no dia final, quando ele retornar em glória e poder, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, elas enfrentarão um juízo menos severo. Elas sofrerão um juízo de punição menos severo do que aquelas cidades que rejeitaram a mensagem do Evangelho, um juízo menos severo do que aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo enfrentarão. Maior punição haverá sobre essas cidades judaicas, que foram tão agraciadas com sinais, com milagres, com curas, e mesmo assim viraram as costas para o Filho de Deus. E por isso Jesus diz, o juízo será mais severo. Todas estarão debaixo de condenação e punição, mas há uma escala de sofrimento e de dor no lago de fogo e enxofre. Não perca tempo com desdenhoso, ok? Não gaste energia com quem faz chacota do seu chamado. E aqui eu quero concluir, então, dizendo o seguinte: o exercício da compaixão é a nossa credencial nesse mundo perdido. Esse mundo aí, perturbado, nessa época da eleição, mais ainda. Esse mundo rebelde. Irmãos, a compaixão é a nossa credencial. E a compaixão que vem acompanhada da pregação do Evangelho, essa compaixão, ela leva o povo a ficar, às vezes, mais transtornado, rejeição, ou leva, muitas vezes, o povo culpado ao arrependimento e à fé. Não há meio termo. A missão de Cristo, ela produz uma divisão. Não há neutralidade. Por exemplo, você está aqui nessa manhã e você está ouvindo o Evangelho. Não há neutralidade. Você não pode falar assim, pastor, isso não é para mim. Ou você vai sair daqui mais culpado se você rejeita e resiste à mensagem, o Filho de Deus, ou certamente você vai sair daqui mais abençoado, por entender e aceitar que Jesus é o teu Salvador, o Filho de Deus. Esses são, meus irmãos, os princípios que nós devemos considerar para realizarmos uma missão eficaz. Um chamado divino, um objetivo central,
como vimos na semana passada, uma mensagem clara, uma credencial, que é a nossa compaixão, o amor, o altruísmo, uma fé confiante de que Deus nos sustentará, uma concentração maior no receptivo, naqueles que acolhem a mensagem, e, por fim, às vezes é necessário rejeição daqueles que desdenham e que estão sob maior juízo. Esses princípios são aplicáveis não apenas à vida do pastor ou dos missionários que estão no campo, mas esses princípios são, meus irmãos, aplicáveis a todos nós que representamos o Senhor Jesus Cristo, e que esses princípios possam conduzir você diariamente na missão que Deus te confiou. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela foi acolhida em nosso coração, porque o nosso coração foi aberto pelo teu Espírito. Nós te agradecemos porque, como discípulos do Senhor, estamos numa missão, que é a tua missão, uma missão de resgate. Nos dê sabedoria, Pai, para seguirmos os princípios da tua palavra em todo o tempo. Ó Deus, nos dê encorajamento, fortalecimento espiritual, para que em todos os lugares e em todos os momentos a nossa vida esteja repleta do Evangelho. Que o Senhor nos dê graça para manifestarmos compaixão, amor, misericórdia. Afinal, de graça recebemos e de graça também devemos distribuir a tua palavra. Abençoe o teu povo, a tua igreja nesta manhã. Nos desperte, ó Deus, para que saiamos daqui comprometidos. E quando encontrarmos corações receptivos, que haja maior investimento no discipulado e no ensino. Pedimos assim, Pai, a tua sabedoria sobre nós e sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Entoemos, irmãos.